Já já eu volto. E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo que você vai assistir esse vídeo. E hoje o assunto eu não sei se eu poderia falar aqui no canal, no YouTube, mas eu vou falar sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Aí pessoal, a democracia, a esperança venceu o medo. A esperança venceu o medo. A esperança venceu as ameaças. A esperança venceu as ameaças. Sabe o que é isso? A esperança está aqui, ó. Lula, presidente, foi eleito com 50%, quase 51% dos votos válidos no Brasil, contra 49,1% do Bolsonaro. Graças a Deus, o fim de um desgoverno está chegando. A primeira parte a gente já venceu. Falta agora Lula tomar posse. Esse cara aqui tomar a posse do nosso país e voltar a colocar o país nos eixos. Vocês podem me criticar. Eu não vou estar nem aí para vocês. Vocês aí que vão me criticar. Vai ter sempre um ou outro. Mas a minha torcida pelo Lula foi muito grande. Lula venceu no primeiro turno, venceu no segundo. A diferença lá do primeiro turno foi uma diferença muito grande. Aquela primeira votação, ele teve 56 milhões de votos contra 50 milhões e alguns quebrados de Jair Bolsonaro. Como diz o velho ditado, a esperança venceu o medo, né? Eu tava vendo uns vídeos de pessoas dizendo: a eleição não tá ganha não, Lula não vai tomar posse não. Lula vai tomar posse sim, senhor. Lula vai ser diplomado presidente daqui a mais uns dias. Ele vai receber o diploma de presidente para no dia 1º de janeiro ele tomar posse. Ok? Não adianta vocês aí em comunidades, em grupos de WhatsApp, ficar falando coisa com coisa. Vamos respeitar a maioria que elegeu Lula. Vamos respeitar. Ok? Essa é a minha mensagem. Sou um eleitor de Lula, sim. Não vou mentir. Sou um eleitor de Lula, sim, senhor. A emoção foi muito grande. Na hora da apuração dos votos, muitos acreditou na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos acreditaram na virada do placar que antes apontava o senhor Bolsonaro com quase 50% dos votos válidos ou mais. Quando o Lula começou a reagir, e só foi reagindo, e hoje se elegeu presidente pela 3ª vez. Então, pessoal, se conforme. Lula é o nosso presidente a partir do dia 1º de janeiro. Lula é o nosso presidente.
Você que não votou nele, se conforme. Lula é o presidente e acabou. Vocês nos zombaram da cara da gente em 2018? Agora é a nossa vez de descontar em vocês. Essa história de guerra que vocês estão querendo fazer, isso não vai acontecer jamais. Jamais vai acontecer guerra. Guerra civil no Brasil por causa de uma eleição que foi justa, limpa. O que é que vocês derrotados estão pensando? Vão se conformar, gente. Vocês têm que entender o seguinte. São dois times. Um jogando um contra o outro. Dos dois, um tem que ganhar. Quando se trata de uma final de campeonato de futebol e que no final tem a cobrança de pênaltis, um vai ter que ser campeão e não os dois ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu. Lula ganhou nos pênaltis. Como se fosse cobrança de pênaltis no futebol. Então, vocês têm que se conformar. Lula é o nosso presidente a partir do dia 1º de janeiro. E acabou-se, não tem conversa. Essa é a minha mensagem, pessoal. Desculpe os caminhoneiros aí que vão se sentir ofendidos quando for ver esse vídeo. Não estou ofendendo vocês. Não estou ofendendo. O que acontece é o seguinte. Eu falei, como eu falei nesse vídeo. Uma hora é da caça, outra é do caçador, gente. Vida que segue. Vida é que segue. Vocês têm o direito de vocês reivindicarem o que vocês quiserem. Vocês têm o direito de reivindicar. Vocês não se conformam. Quem votou em Bolsonaro não se conformam porque perderam. Porque o Bolsonaro perdeu. Vocês têm que se conformar, gente. A vida é que segue. Enquanto vocês estão brigando por Bolsonaro, Bolsonaro não está nem aí para a população. Bolsonaro não está nem aí. Sabe por quê? Ele se conformou que perdeu. Ele se conformou. O governo dele eu não vou entrar muito nesse mérito. Não vou entrar muito não. Mas foi um desastre. Na pandemia. E foi um desastre da vez que teve aquelas manchas de óleo nas praias. Foram 2 desastres. Que foi o governo de Bolsonaro. 2. E vocês quase colocaram esse cara de volta no poder. Só que a maioria da população deu não para esse cara. Deu não. Nós quer um país digno de verdade. E dignidade está aqui nesse cara aqui. Ó. Está aqui. Ok? Vocês podem chamar de que vocês quiserem. Um ex-condenado, um condenado, que não sei o quê. Gente, por que vocês não falaram... Já que vocês querem falar de condenação do Lula, por que vocês não falaram da outra vez que ele foi preso? Vocês esqueceram? Ali também foi preso injustamente, na década de 80. Ele foi preso injustamente por um governo, na época, irresponsável. Porque não admitia concorrentes ao governo. Lula se consagrou sendo um operário. E esse homem tem história de alegrias e sofrimentos. E hoje é um dos políticos mais respeitados do mundo. Lula ganhou até fora do Brasil. O único país onde ele perdeu foi no Japão. O resto, ele fez a limpa. Lula ganhou nos outros países, menos no Japão. Ele ganhou fora do Brasil, menos no Japão. Eu estava acompanhando a apuração. Se tiver algum outro país que ele ganhou ou não, me desculpa, eu não estou lembrado, mas a maioria dos outros países, Lula ganhou
com votos dos brasileiros que moram fora. E aqui no Brasil foi muito sufocado. Muito sufocado. Enquanto a pesquisa estava apontando que Lula estava ganhando em 13 estados e Bolsonaro em 14, quando veio a votação de fora, Lula ganhou com a votação de fora também. Isso se somou e hoje Lula é o nosso presidente. Lula ganhou por uma margem bem pequena sobre o seu adversário, o atual presidente do Brasil, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Então, pessoal, vocês têm que saber entender. Política é que nem partida de futebol. São dois times. O ganhador e o perdedor. Vamos supor aqui... eu não vou dar nome de times aqui não, para não dar problema. Como eu falei, quando vai os dois para a cobrança de pênalti, um tem que ser campeão. Um tem que sair campeão. Foi assim como aconteceu o resultado das eleições desse ano. Entendeu? É assim como funciona uma eleição no Brasil. É como se fosse final de campeonato brasileiro, onde todos os times vão para a disputa, disputando um contra os outros. E quando chega na final, eles vão fazer o jogo. Se sair empate, eles vão para a cobrança de pênaltis. Foi o que aconteceu com Lula e Bolsonaro. A margem de voto de um para o outro foi bem pouquíssima. Como eu falei, o Lula teve, no final das contas, 60 mil votos, 60 milhões de votos, quase 61 milhões de votos contra 58 milhões e poucos de Bolsonaro. A diferença foi quase 3 milhões de votos. Só isso. Então, Lula, a partir do dia 1º de janeiro, é o nosso presidente do Brasil e acabou-se. Então, um forte abraço aí. Eu sei que o meu canal não é para falar de política, mas eu precisava desabafar, ok? Vocês que perderam a eleição, saiba que isso é um jogo de futebol. Um ganha, o outro perde. Ok? Não adianta ficar inventando fake news pelas comunidades do WhatsApp, do YouTube, do Facebook e também do Instagram, Telegram, Twitter. Não adianta você estar inventando isso não, gente. Vamos tocar a vida. Vamos tocar a vida, ok? Para de estar inventando, de ficar falando besteira nas redes sociais. A justiça, ela é um órgão sério. A justiça eleitoral é um órgão sério. Ok? Quando ela apura uma votação, ela está apurando certo. Tem pessoas competentes trabalhando lá dentro. Tem pessoas competentes. Ok? Essa é a minha mensagem. A justiça eleitoral do Brasil, ela é mais segura do que os outros países. Em questão de urna eletrônica, é mais seguro do que o voto impresso no papel. Ok? Um forte abraço a todos. Lula presidente, Brasil, um país de todos e de todas. Um forte abraço e até os próximos vídeos, viu, galera? Um forte abraço.